Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram Época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. Estamos aqui com mais um projeto, então, daqueles que marcaram época, e o escolhido é o da revista número 42 de abril de 92. Eu já fiz um vídeo do projeto de capa, o Walk Talk, mas o que eu vou falar agora é um outro artigo que também o pessoal gostou muito, que é o que descreve a montagem de 4 super sirenes. Vocês podem ver que tem a plaquinha de circuito impresso em cada uma, né? E que a montagem era simples, né? Eu tenho até, inclusive, um montado aqui comigo que eu preciso localizar, que eu tenho uma caixa enorme de circuitos que eu montei naquela época e que vocês gostariam certamente de ver. Pois bem, esse artigo descrevia 4 super sirenes. Por que sirenes? Naquela época, os projetos que faziam barulho, de efeitos sonoros, eram muito cobiçados, porque tinha gente que colocava no carro, né? Nada melhor do que os jovens daquela época, né? Os playboys, né? Que tinham os seus carrões, né? Colocarem lá no carro um botãozinho em que eles apertavam e na hora que estavam chegando perto das garotas, né? Produzia o som de uma sirene, né? Ou dava um apito diferente, uma buzina diferente. Isso aí era muito cobiçado lá nas épocas dos anos 70, 80 e até mesmo nos anos 90, né? Hoje já não se faz mais isso, né? Hoje a pegada é outra, né? Mas naquela época, marcou época justamente porque eram 4 sirenes que você podia produzir efeitos de som. Onde? No carro, em conjuntos musicais. Tinha gente que possuía suas emissorazinhas pirata, né? Que o pessoal se divertia muito naquela época, né? E que poderia ser agregada como um recurso para efeitos sonoros. E essas sirenes eram baseadas em componentes que até hoje você pode montar em matriz de contato. Professores de tecnologia podem perfeitamente pegar esses circuitinhos lá no artigo original que está no link e fazer a sua montagem, que certamente vai agradar, porque eles são barulhentos, podem eventualmente ser usados com um circuito amplificador de potência maior e que são simples de montar com componentes baratos que existem até hoje. Então nós tínhamos uma primeira sirene que era a sirene inglesa, que produzia o som das viaturas de polícia da Inglaterra, que a gente vê no filme. A segunda sirene era a sirene americana, que por sinal é muito conhecida por causa dos filmes, né? E por causa de quem já esteve em Nova York, né? Que você não consegue dormir à noite lá, estando no hotel lá em cima, num quarto de hotel bem alto, porque é a noite inteira aquele barulho de sirenes de polícia passando, né? Que elas são barulhentas mesmo, certo? Vocês já viram em filme, né? Assistam os filmes que se passam nas cidades americanas, principalmente em Nova York, né? E vocês vão ver o barulho característico dessa sirene. Se vocês querem ouvir, né? Entrem lá no YouTube, né? E façam o seguinte, digitem, né, American Siren, né, ou American Police, né, e vocês vão ver aqueles vídeos do barulhão da sirene americana, e aí vocês têm um circuitinho e vocês podem fazer com que elas produzam esse mesmo barulho num alarme da sua casa, por exemplo, né, ou em outra aplicação interessante. A terceira sirene, que nós tínhamos lá naquele artigo, né, com a plaquinha, com toda a descrição, era uma sirene de 2 tons. Quer dizer, ela fica alternando entre um som alto e um som baixo, um som alto e um som baixo, e você podia ajustar a alternância e os 2 tons. Era feito com circuitos integrados 4093, né? Na realidade, os projetos todos eram baseados no 4093 e no 555, né? E finalmente nós tínhamos uma sirene modulada, o quarto projeto. Era uma sirene que produzia um tom, que ele ia do grave para o agudo e do agudo para o grave, ele era variável, não eram bips como na anterior, que eram alternados. Essa era uma sirene modulada. Foi um artigo que fez muito sucesso, muita gente montou, muita gente pediu mais projetos, né? Tanto que nós fizemos depois mais projetos de efeitos sonoros, com circuitos imitando barulho de passarinho, mugido de vaca e outras coisas semelhantes, que nós vamos falar deles em outros vídeos.
Esse artigo de 1992 marcou época, né? Nessa revista eletrônica Total, que muita gente ainda tem, muitos têm ainda o circuitinho, eu também tenho aqui na minha caixa de circuitos, e que certamente marcou muito a vida de muitos dos nossos leitores. Vejam nos links como ir ao artigo, que ainda pode ser montado, e inscrevam-se em nosso canal e deixe o seu like. Até a próxima!